como que isso foi feito, quais foram os passos, qual foi a teoria empregada. Então é um relato, ele vai fazer esse relato nos relatórios. Mas esses relatos são feitos numa linguagem formal, né? Todo o texto acadêmico ele vai utilizar essa linguagem formal, vai utilizar uma padronização específica, por isso a importância ali das citações e das referências e da norma da BNT. Uhum. E o gênero, né, do artigo acadêmico foi o último trabalhado, né? Sim. E como que o aluno pode desenvolver, né, o artigo? Esse foi o gênero trabalhado, deixei ele por último, porque eu trabalhar com o gênero assim numa dificuldade crescente, né? Primeiro o fichamento, depois o resumo, depois a resenha, aí o relatório. E à medida que esses textos foram sendo trabalhados, o aluno foi mostrando a sua autonomia, né? A sua autoria. Então, na resenha já tem a autoria, ele é o autor, porque ele está se colocando, né? Avaliando. O relatório também é um ponto de vista em que ele vai colocar o seu ponto de vista sobre aquele evento que ele participou. E aí eu deixei o artigo científico por último e não solicitei a produção, porque a produção de um artigo ele vai exigir primeiro a elaboração de um projeto, né? E a elaboração de um projeto vai exigir um orientador, vai exigir que eu tenha um conhecimento teórico sobre o que eu vou tratar, né? Toda investigação que é feita, ela tem um embasamento teórico. Então, são coisas que eles ainda vão aprender. Daqui a pouco estarão produzindo muitos artigos. Então, agora, nessa disciplina, eu preferi mostrar o funcionamento, como que ele é feito, mas não solicitar nesse momento essa produção. Então, eles viram o que é uma introdução, o que vai na introdução, que é necessária uma justificativa, que eu preciso da teoria, um objeto, um problema que eu preciso investigar. Então, isso que foi trabalhado. Uma pergunta aí, pessoal? Não, até o momento? Então tá. Professora, fala um pouquinho sobre a questão da leitura, né? Existem vários níveis de leitura diferente, uma leitura adequada a cada gênero, como que é? Eu acho que a leitura ela vai se desenvolvendo no leitor e é importante que nós a desenvolvamos para que tenhamos uma atitude responsiva diante do material que é lido. E o material lido não é só o escrito, né? Principalmente para os alunos do curso de artes, né? Eles não leem só o texto escrito. Eles leem imagens, eles leem vídeos, eles leem objetos, né? Não é só o texto escrito. E uma boa leitura vai exigir um posicionamento desse leitor, né? O que ele leu, o que ele viu. E à medida que ele vai, quanto mais ele lê, mais facilidade ele vai ter para ler diferentes tipos de materialidades textuais, não só da escrita. Uhum. Legal. Professora, fala um pouquinho sobre como que vai ser a avaliação deles, né? Que está se aproximando aí, o que eles podem estudar para sair bem na avaliação. Então, a avaliação vai ser feita online. É interessante que eles leiam sobre o resumo, o que é o resumo, e saibam diferenciar um resumo de uma resenha. O que é diferente, né? No resumo eu não posso colocar a minha opinião, né? O resumo ele vai sintetizar a ideia de um autor. E é comum que apareça, e deve aparecer no resumo, menções da autoria. Então, segundo fulano de tal. E na resenha vai ter a opinião. Ficou muito claro aqui, né? São opiniões quando aparecem no texto. Porque se não souber fazer essa distinção, fica muito confuso. Porque eles têm uma estrutura muito parecida, né? Os dois gêneros vão iniciar com uma referência bibliográfica do texto que foi trabalhado. Os dois gêneros têm o resumo, têm a condensação da ideia. E aí o que vai diferenciar um do outro é que na resenha vai ter essa avaliação do autor. Então é preciso atentar para palavras utilizadas como ficou muito claro aqui, o autor foi muito feliz ao mencionar esse teórico nesse texto, né? Coisas como essas vão fazer a diferença. Então é preciso ler com atenção e essas coisas vão cair, né? O que é um resumo, o que é uma resenha, mas não perguntas assim direcionadas. Vai ter textos diferentes para que eles mesmos identifiquem. Isso aqui é um resumo, isso aqui é uma resenha, o que é? Que gênero que é esse, né? Então é importante saber isso. Uhum.
E essa questão do fichamento, é interessante fazer fichamento como assim é uma maneira prática de fazer fichamento para as coisas os textos que eles leem durante o período aí das várias disciplinas que eles têm, né? Sim, é interessante fazer o fichamento porque isso vai ficar arquivado, né? Então, o que eles vão fazer? De repente eles têm uma disciplina em que não vão trabalhar especificamente com teorias, porque as aulas são muito mais práticas. Como é que eu ficho isso? Não tem como eu fichar, né? Eu vou relatar, né? Isso entraria como um relatório. O fichamento é feito com base naquilo que é escrito, né? Nos textos teóricos. E ele pode ser feito de diferentes maneiras. Eu posso transcrever aquilo que eu estou lendo, e a gente faz, na verdade, uma sinalização quando está lendo um texto, né? A gente usa aquelas canetinhas verdes e vai marcando. Olha, e marca por quê? Porque é a parte importante. No fichamento, a gente transcreve aquilo para um outro material. Então, isso é o fichamento. E aí é interessante que faça, porque toda a parte importante do texto foi recortada para um outro material. Então, você já tem naquele outro material aquilo que é essencial no texto. E a partir daquele essencial é que nós vamos trabalhando com as nossas próprias ideias. Uhum. Legal. Essa disciplina, ela trata aí desses vários gêneros, mas existem outros tantos gêneros, né, que as pessoas podem encontrar aí também, né? Sim. Você poderia falar de alguns outros gêneros que talvez não interessem exatamente, né, para esse conteúdo que foi tratado agora, mas que eles podem encontrar e identificar aí ao longo da carreira acadêmica deles? Sim, nós temos vários gêneros textuais, né, e eles têm contato com esses vários gêneros. Os gêneros textuais, eles são distribuídos por esferas, né? Então, vamos pensar o que tem gênero textual da esfera publicitária, por exemplo. Nós temos a propaganda, nós temos o editorial da revista, né? Esses são gêneros dessa esfera. Nós temos os gêneros textuais da esfera jornalística, o artigo de opinião, temos a charge, temos horóscopo, enfim, todos aqueles textos que compõem o jornal, eles são gêneros textuais. E na própria universidade, nesse ambiente universitário, que é o ambiente acadêmico, no qual nós produzimos gêneros acadêmicos, nós não temos só esses, né? Nós temos também o ensaio, por exemplo, que é um gênero acadêmico também bastante solicitado. Nós temos também a própria avaliação em que o professor trabalha com aquelas questões discursivas numa avaliação, esse também é um gênero universitário, né? Um gênero acadêmico. Nós temos gêneros do cotidiano, que eles produzem bastante, aqueles recadinhos que vão para o WhatsApp, por exemplo, a receita em casa, o recado deixado, né, para a mãe, para o irmão, para o marido, para a esposa, a lista de compras também é um gênero. Então tem vários, muitos gêneros, né? É infinito, não tem nem como eu pontuar todos eles e dizer, tem tantos assim, porque são muitos mesmo. Uhum. Né? Tanto o que funciona de forma escrita, tem os digitais, tem os hipergêneros hoje, né? Esses gêneros que funcionam tanto com a escrita quanto com a imagem, né? Que aí tem essa mistura de duas linguagens. Então, os gêneros são vários, e é importante ver como eles também modificam-se. Né? A gente fala dos gêneros e tal, e eu apontei para eles, olha, isso aqui é o fichamento, isso aqui é o resumo, isso aqui é a resenha, faz-se deste modo. Isso é um modelo que a gente apresenta. Né? Não tem que necessariamente ser daquele modo. Ele vai sendo modificado. Né? Tem um teórico chamado Bakhtin, que é quem teoriza sobre isso. Então, ele vai dizer que os gêneros são relativamente estáveis. Existe, sim, parte-se de um modelo. Né? Você sabe o que é um resumo. Mas se pegar vários resumos, não serão todos iguais. Terão características iguais, coisas que são importantes que tenham, como a referência bibliográfica, as menções à autoria. Isso vai ter em todos, mas eles se modificam. Né? A ordem como ele é feito vai sendo modificada. A própria resenha, quando eu apresentei para eles, eu mostrei um modelo, de acordo com duas estudiosas, em que elas apresentam um modelo para facilitar a produção. Então, quem ainda está começando a fazer isso, pode seguir esse modelo. Né? E aí elas explicam, olha, na resenha, começa primeiro com a apresentação do autor,
quem que é esse autor, apresenta um resumo da obra que está sendo resenhada, faz a avaliação e faz a recomendação. Então, elas vão falar em 4 etapas ali para a produção de uma resenha. Isso é um modo de ser desse modo. De repente, o aluno se sente muito mais à vontade tecendo comentários ao longo do texto e não num parágrafo só específico. Então, vai depender aí da habilidade de quem está produzindo. Então, não tem uma coisa que é fechadinha, olha, tem que ser assim, se não for assim, está tudo errado. Não, ele vai sendo modificado. Uhum. E até o aluno adquirindo essa capacidade de identificar os vários gêneros, até futuramente dá uma possibilidade de ele começar a combinar vários gêneros até para produzir algo específico para alguma outra coisa. Né? Específico e novo, né? Uhum. Porque se a gente pensar no e-mail, o e-mail é um gênero textual que vem de qual gênero? Vem da carta. Uhum. Pouco se produz cartas hoje em dia que vai para o correio e tal. O e-mail é hoje uma transmutação. Então, ocorre bastante dos gêneros acabarem transformando-se em novos gêneros. Né? Isso pode acontecer. Hoje em dia, por exemplo, se a gente pensar, pouco também se envia convites para eventos. É criado um grupo no Facebook, e esse grupo vai dizer, olha, vai ter um evento, tal horário, em tal local, você está convidado. E aí tem a interação com essas pessoas que são convidadas até o dia do evento. Então, também é uma modificação do convite. Atinge muito mais rápido as pessoas que são convidadas e elas vão interagindo ali durante todo o período até a realização do evento. Então, é um gênero novo. É legal identificar essas mudanças históricas que acontecem até por uma tecnologia, por uma nova necessidade, alguma coisa a assim. tecnologia ela vai fazendo com que essas coisas sejam modificadas. Né? Uhum. Legal, pessoal. Então, chegando aí no nosso final, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Se tiverem, mandem lá depois no fórum, tira dúvidas, caso surja depois da web aí, né? Professora, alguma coisinha para terminar aí, então? Eu acho assim, quando você me perguntou da avaliação, eu esqueci de mencionar outra coisa importante que eles devem prestar atenção. Quanto às referências. Prestar atenção nas pontuações. Né? Depois do nome do autor, que ponto que eu utilizo? É uma vírgula, é um ponto, para daí eu usar o título da obra. Então, observar essas coisinhas, porque também terão questões na avaliação em que eles terão que fazer essa distinção. Né? Por exemplo, assinale a referência de obras, de congressos, obras produzidas em congresso, né, nos anais, como que é feito? Aí vai ter várias. Às vezes é um pontinho só que vai estar fora do lugar. Então, observar também essas pontuações aí é interessante. Né? Tá bom, obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Obrigada e boa sorte na prova.